Fala, doutores! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos bater um papo aqui super rápido sobre o nicho do direito de família. Eu sei que muitos seguidores aqui trabalham nesse nicho e eu quero apresentar para os doutores um assistente que eu criei, um ADVBot que eu criei agora, no modelo 2025 e que eu tenho certeza que vai ajudar muito os doutores que atuam nesse nicho e que fazem tarefas repetitivas, como analisar um caso, como criar uma peça. Tudo isso o ChatGPT pode aí auxiliar. Então, se você trabalha nessa área, trabalha aí com divórcio, trabalha aí com o nicho do direito de família, esse vídeo é para você, então fique até o final. E no final eu vou dizer como que o doutor, a doutora consegue aí ter essa IA dentro do seu chat GPT de uma maneira inteiramente gratuita. Então, fica até o final que é muito importante. Também quero agradecer os mais de 800 advogados aí que já estão inscritos aqui no canal. Então, os doutores se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo e vamos direto ao ponto aqui, que é para a gente focar no que realmente interessa. Doutores, aqui no canal eu já trouxe vários vídeos, vou deixar aqui abaixo também aqui alguns recomendados sobre a importância do ChatGPT, sobre por que o ChatGPT é o mais adequado aí para os doutores utilizarem no direito, mas quero reforçar aqui pontos importantes sobre isso. O ChatGPT, ele é muito, muito poderoso, ainda mais com o ChatGPT 4, né? Nós estamos aí à beira do ChatGPT 5, só que tem como a gente otimizar esse uso, tem como a gente dar mais robustez nesse uso quando a gente utiliza os prompts adequados. Eu sou especialista em prompts jurídicos e automações para advogado, é sobre isso esse canal, e eu crio essas soluções e os advogados que usam realmente sentem a diferença dentro do seu escritório, dentro do seu dia a dia, na economia do tempo e também dentro da qualidade do serviço. Então, recomendação que eu faço, sempre usem assistentes e sempre usem assistentes de confiança, legal? Que vão garantir a LGPD e vão também dar a melhor resposta para que os doutores tenham que corrigir menos e tenham aí mais assertividade na hora de fazer aí os seus casos, os seus processos de uma maneira bem profissional. Então, quando todos nós aí abrimos o nosso chat GPT, seja ele pago ou gratuito, aqui a gente vai ter só o chat GPT, o explorar GPT e aqui não vai ter nenhum assistente. Os doutores podem utilizar assistentes quando estão utilizando o gratuito ou podem criar os próprios quando tem o chat GPT pago. O que eu vou fazer agora? Eu vou instalar um assistente que é focado no direito de família. Eu tenho um banco de prompts, e daqui a pouco os doutores vão entender como ter acesso gratuitamente a ele, que eu tenho vários assistentes aqui de vários nichos. Nós vamos pegar aqui o advogado de família, legal? É muito simples, é clicar no link aqui desse site que eu disponibilizo e dar um começar aqui nele. Nota que ele já ficou salvo aqui no canto. Ele já está apto para a gente poder usar. Rodrigo, qual que é a diferença quando eu uso o chat GPT normal ou uso um assistente, seja esse ou qualquer outro? É que essa conversa, eu não vou entrar muito nesse detalhe, é que essa conversa ela está sendo intermediada entre nós e o chat GPT 4 por um prompt, por uma instrução pré-determinada. Isso é um prompt. É quando a gente pega o chat GPT e dá para ele as orientações. Então, esse assistente ele está orientado para ser um advogado de família, para seguir as leis pertinentes ao direito de família, para ter as habilidades pertinentes que um advogado de família deve ter, e é por isso que sempre a gente vai ter aí a melhor resposta, desde que a gente faça bem feito, que a gente faça de uma maneira lógica. Os meus assistentes que eu crio, todos eles têm um menu inicial, onde os doutores já vão ter de cara o Olá, doutor, deu começar, ele começa a conversar como se fosse uma pessoa no WhatsApp. Vamos colocar assim, Olá, doutor, sou a DVBot, Direito de Família, seu assistente especializado. Como posso ajudar hoje? Digite o número de uma das opções abaixo ou descreva a tarefa no chat. Esse menu é para que os doutores tenham a facilidade do entendimento, mas ele faz qualquer tarefa dentro do direito de família, porque ele é
personalizado para isso. Então, vamos supor que a gente vai pedir aqui, fazer uma petição inicial, que é o que a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos solicitar aqui a guarda, ação de guarda e regulamento de visitas. Então, aqui ó, ele consegue elaborar um inicial detalhado para ações de divórcio, abordando partilha de bens, guarda dos filhos e alimentos, com base onde? No Código Civil e jurisprudência aplicada. Ele também é capaz de fazer uma ação de guarda e regulamentação de visitas, construção de pedidos para definir a guarda unilateral, compartilhada, e como que ele entende tudo isso? Porque dentro da, vamos colocar assim, do banco de dados do ChatGPT, ele tem toda a literatura do direito brasileiro. Então ele é não só um advogado, ele é um advogado dentro de todos os nichos do direito. Quando a gente cria um prompt, o que a gente faz? A gente simplesmente vai pegar e vai personalizar, a gente vai deixar ele mais estreito, mais especialista. E quanto mais especializado ele fica, melhor ele dá as respostas. Então, volto aqui que é muito importante essa parte, ele está otimizado, pré-configurado para agir como um advogado de família. É por isso que ele entende aquilo que ele vai fazer e o menu vem para facilitar. Vou fazer uma ação de alimentos, um pedido de revisão, formulação de ações para fixação, revisão ou exoneração de alimentos. Os doutores são especialistas, sabem muito melhor do que eu. Vou fazer uma defesa em ação de execução de alimentos. Show de bola. Digito 4. Vou fazer aqui o 5, uma ação de investigação. Isso já facilita demais o trabalho e principalmente para quem está iniciando, a visualização de ver isso de uma maneira mais clara. Depois ele abre aqui um novo submenu, que é a ideia de análise de documentos e cálculos. Vou fazer um cálculo e revisão de pensão alimentícia? Vou digitar o 6. Vou fazer uma análise de acordo e termos de união estável? Vou digitar o 7. Vou fazer aqui uma estratégia específica, por exemplo, que é um outro submenu, orientação sobre guarda compartilhada e convivência familiar, e por aí vai. O 9 ele vai fazer estratégias para litígios de alta conflitualidade. E no 10, a gente pode trabalhar em cima de tarefas diferentes das outras, mas que tenham a ver com o nicho do direito de família. Então aqui ele está apto para fazer. Ressalva importante aqui. Existem duas coisas que são a base para a gente poder ter uma boa resposta do ChatGPT. A primeira, um bom prompt, já garantimos. A segunda, os doutores têm que dizer para ele aqui exatamente o que quer que ele faça. Uma das formas que a gente consegue otimizar isso é mantendo a pasta do nosso cliente, isso é, todo aquele material, aquele insumo de texto, de imagem, de transcrições que nós fizemos de áudio de WhatsApp, de tudo aquilo que tem contexto naquele caso, bem organizadinho, tudo dentro de uma pasta, e os doutores vão trazer para dentro do assistente esse contexto, essa ideia deste caso. Um caso não é só uma petição inicial, um caso não é só uma contestação, um caso não é só uma análise de contrato, muitas vezes. Os doutores vão trabalhar várias vezes em pequenas partes para o mesmo cliente. Nós vamos fazer aqui uma simulação muito rápida de um divórcio consensual que um advogado de família poderia e pode e deve trabalhar dentro do assistente. Aí, como a gente faz tudo dentro do ChatGPT, eu pedi para ele fazer um relato dos fatos desse caso. Então, aqui o que chegou para esse, teoricamente, advogado de família aqui trabalhar é o relato do caso do divórcio consensual do João Silva e Maria Oliveira, que foram casados durante 12 anos, sob regime de comunhão parcial de bens. Eles tiveram 3 filhos, Lucas, de 10 anos, Ana, de 7 anos e Pedro, de 4 anos. O casal decidiu se divorciar de forma amigável, priorizando o bem-estar dos filhos e já definiu os principais termos da separação. Isso aqui, os autores também conseguem fazer com o IA. Exemplo, se isso fosse um caso, que o João ou a Maria tivesse me passado pelo WhatsApp, falado ali comigo ali, num áudio de 5 minutos, a gente consegue pegar esse áudio, transcrever no WhatsApp e transformar ele em um relato do caso em 2 cliques. E eu vou deixar o link também aqui na descrição para os doutores aprenderem a fazer inteiramente de graça, utilizando também um assistente meu. É muito importante esse fluxo de trabalho para ganhar tempo, legal? Então eu estou simulando aqui, a ideia que foi isso. Transcrevi um áudio dele, legal, os bens do casal. Um Corolla 2020 de 100 mil, um Jeep de 150 mil, valores financeiros que eles querem dividir, 500 mil reais, que vão dividir em 2,
é um divórcio amigável, a guarda vai ser compartilhada, então aqui eu já estou dando para ele, eu acho que isso aqui é muito simplesinho, mas eu já estou dando para ele uma direção desse caso. Como ele é um advogado de família, ele vai saber lidar com isso aqui muito bem. Legal. Como eu não tenho o documento e tal, e a ideia aqui não é expor os dados de ninguém, a gente só vai copiar aqui rapidinho, como se fosse um relato dos casos, né? Um relato do caso que tenha chegado para mim, beleza? E eu vou vir aqui e copiar e vou utilizar o nosso aqui. Então vamos supor que se fosse um documento, que se fosse em PDF, que fossem imagens, tudo eu ia colocar aqui no divórcio consensual do João e da Maria. Esse fluxo de trabalho eu vou ressaltar aqui. É o que faz a diferença da produtividade dentro do ChatGPT e pouquíssimas pessoas falam disso na internet. Falam para os autores criarem prompt para cada etapa, dar para ele uma personalidade, mas o ChatGPT é muito mais do que isso. Então preste bastante atenção. A partir desse momento eu poderia criar qualquer coisa aqui. Eu vou dar o exemplo aqui da inicial para a gente não perder muito tempo. Mas eu vou dar aqui um espaço no final, vou dar para os doutores aqui uma chance de ter tudo isso gratuitamente instalado no seu computador. Eu vou instalar para o doutor, então fique até o final, que vai fazer muito sentido. Então aqui, o que a gente tem que fazer na base da engenharia de prompt? A gente tem que ter um comando específico para uma tarefa específica que direciona para um prompt, para uma personalização específica que está aqui por trás. Se eu vir aqui no editar, vai ter o prompt dele, que não faz sentido eu mostrar agora. Vamos ver ele atuando. Então, para facilitar, o que eu crio? A minha ideia aqui de produtividade é muito simples. Os autores vão trabalhar sempre com uma pasta por cliente, com todo o contexto daquele cliente dentro de uma pastinha no seu computador, no Microsoft OneDrive ou no Google Drive, porque o ChatGPT dá para a gente essa oportunidade de deixar aqui certinho. Ó. Poderia ter uma pastinha dele no meu Google Drive, show de bola, traria toda a documentação para cá, essa inicial sairia muito mais robusta. Se fosse no meu computador, a mesma coisa. Todo o contexto do caso, poderia colocar também nessa pasta uma peça minha inicial que eu já quero que ele emule, para ela ficar mais parecida com o meu jeito de escrita. Eu poderia fazer muito mais coisas aqui, mas para a gente não ficar num vídeo muito longo, vamos direto ao ponto. Aí eu criei o quê? A chance do advogado digitar ou ele vir aqui e simplesmente passar o mouse como a gente passa no Word normal, botão esquerdo, vir aqui e agora o ChatGPT nos dá a oportunidade de marcar isso aqui, com texto, como se fosse um marca-texto, entre aspas. Ele abre aqui e a gente vai marcar. Então ele entende que eu quero uma inicial que está sendo orientada, está sendo lida, está sendo confeccionada por um prompt que é um advogado de família especializado nesse nicho do direito. Então ele vai esquecer agora o ChatGPT do direito criminal, do direito trabalhista, do direito de tudo, de todas as outras áreas do direito, e vai focar nisso aqui, seguindo uma ordem específica. Depois disso, eu disse para ele que esse advogado de família vai fazer uma tarefa específica dentro desse nicho do direito de uma maneira muito clara, selecionando o número 1. Quando eu faço isso, obviamente que eu tenho pouco insumo aqui, né? Eu tenho pouco material, mas já vai dar bem legal. Crie uma inicial robusta, atue de forma técnica e fundamente seguindo esse relato dos fatos. 2 pontos, algo bem simples, vou colar aquilo que o João me falou no WhatsApp, enfim, aquele caso. Quando eu peço para ele rodar, ele já entende o que ele tem que fazer.
É logicamente que ele não vai qualificar porque não tem. Agora ele já sabe o nome, ele já sabe o contexto do meu cliente, ele sabe até detalhes, que é a ideia que eles querem dividir. Ele sabe que vai ter que fazer o pedido de homologação, que vai ter aqui que seguir o Código Civil, os fatos. Ele já sabe que contraíram os filhos, que contraíram o matrimônio, que ao longo de 12 anos o canal constitui o patrimônio comum, compartilham responsabilidades na criação dos filhos, no entanto, ao passar do tempo, e papapá. Os autores já sabem bem melhor do que eu aqui. Divórcio e da partilha de bens. Ele entende que ele tem que fazer dessa forma. E já já nós vamos aprofundar um pouco nisso aqui. Os autores fiquem até o final, que nós vamos instalar isso aí no seu computador. No final do vídeo aí os doutores vão ter essa oportunidade. Então tudo aquilo foi transformado no quê? Em um novo texto. Da guarda de visitação dos alimentos, por aí vai. Ele recebe 10 mil reais, a pensão vai ser de 3 mil, uma coisa bem simples, porque já está acordado, né? Dos fundamentos jurídicos aqui, ó. Tudo fundamentado. Isso aqui tá certo, Rodrigo? Sempre está escrito aqui embaixo, ó. Outra coisa muito importante para os doutores saber. O ChatGPT pode cometer erros. Considere verificar informações importantes. Então, o que a gente faz sempre no ChatGPT? Tenta usar ele de uma maneira mais produtiva e, principalmente, vai eliminar a chance dele errar muito e dele alucinar. Mas uma coisa ou outra a gente vai ter que conferir. Os doutores são especialistas, vão saber muito melhor do que eu e até do que o ChatGPT e vão fazer pequenas correções. Dos pedidos, coisa muito simples, está aqui. Disclaimer aqui, para ficar muito claro para os doutores que já usam o ChatGPT e às vezes se defrontam com isso aqui, ó. Eu quero que os doutores entendam uma coisa muito importante aqui no uso da IA. A moeda deles, o que eles vendem para nós, são palavras. Então, qual que é a ideia deles sempre? A ideia deles sempre é economizar palavras na entrega da resposta. Se eu já estiver satisfeito aqui, show de bola. Tá bom. Nota que ele só me deu os pontos aqui. Ficou realmente uma petição bem sucinta, uma coisa muito curtinha. Por quê? Porque uma que eu não dei insumo suficiente, eu não tenho todo o contexto do caso. Outra, que eu não pedi para ele escrever de uma maneira mais robusta. Mas o que eu gosto de orientar os advogados, principalmente iniciantes? Peguem uma peça sua, inclua junto aqui e peça para ele, não é copiar a palavra certa, mas peça para ele fazer a outra peça seguindo esse exemplo. Ele vai manter o contexto e vai tentar entregar quase igual. Mas para a gente poder aqui otimizar isso aqui é muito simples. Basta a gente simplesmente passar o mouse em cima de cada ponto e pedir para ele ir arrumando. Então eu vou separar os fatos aqui na minha cabeça, o ponto a ponto, e legal, isso aqui ficou legal, mas eu queria que ele descrevesse melhor. Eu vou vir aqui, marcar essa parte, ele sabe que é os fatos. Descreva em 2.000 palavras. Palavras e fundamente. Olha o que ele vai fazer. Ele vai pegar os fatos e vai escrever para mim em 2.000 palavras. Eu posso pedir para ele ser mais técnico, eu posso pedir para ele ser mais jurídico, eu posso pedir para ele ser mais informal, eu posso pedir para ele o que eu quiser. Basta os doutores agora, na utilização dos assistentes, entenderem como conversar com ele. Não fiquem presos nessa ideia que os doutores têm que ser peritos em ChatGPT, horas e horas de aula. Os doutores têm que entender o básico de prompt, utilizar assistentes e entender esse dia a dia, essa usabilidade. Que é só a gente vir aqui. Claro que os doutores fariam muito melhor do que eu, por óbvio, né? Mas aqui ele já pontuou, ó. Olha que legal, olha como já ficou. Já ficou muito mais explicativa se for o meu caso. Quero que seja mais sucinto? Peço mais sucinto. Quero que entregue em Firac? Peço em Firac. Quer que eu entregue do jeito que eu quiser? Ele escreve. E ele vai me entregando mais palavras a partir do momento que eu sei pedir. Então, teoricamente, aqui eu poderia escrever um livro, quanto mais uma peça, né? Então, não fiquem assustados com respostas curtas. Vão aprofundando, vão pedindo. Ele vai escrever aqui, ó, 1.4, pensão alimentícia. Ele ainda não parou. Apresentação tem como alocação. Gostei. Gostei desses fatos aqui. Os autores notem que ele escreveu separado. Eu vou pedir para ele incluir na peça. Inclua
na peça. Ele vai reescrever a peça e vai colocar esses fatos lá agora. É como se fosse um assistente que fica escrevendo para mim enquanto eu penso. Ele vai manter o texto e agora os fatos foram substituídos. E eu poderia fazer isso com toda a peça, criar uma peça com 10 páginas, desde que eu saiba conversar. Agora preste atenção nessa parte do vídeo que é a mais importante. Digamos que os doutores começaram a fazer esse processo, criaram a inicial, ela ficou a contento, ficou muito legal. Ela não termina aqui o caso, concorda comigo? Os doutores vão fazer outras coisas para o casal aqui, João e sua ex-companheira aqui que estão se separando. Show de bola? Rodrigo, gostei, tirei daqui, imprimi, ficou top, legal, nossa, fez muito legal. É aí que a maioria erra, que não utiliza isso daqui como uma ferramenta de produtividade. E vou bater muito nisso em 2025 aqui nos vídeos. Que é o quê? Presta bastante atenção agora. Todas as vezes que a gente abre o ChatGPT, ele cria uma conversa. Então tem advogados aqui que tem centenas de conversas. Como é que eu sei disso? Porque eu atendo advogados todos os dias. 500 conversas aqui, todas desorganizadas e todas sem pé nem cabeça, ou tem 500 assistentes aqui que foram pegando por aí e conectando e não sabem muito bem como é que funciona. Presta bastante atenção aqui agora. Agora, nesse chat aqui, os doutores podem conversar com o ChatGPT até mais ou menos aí, não tem muito definido isso, mas mais ou menos umas 150 a 200 páginas de um livro. Isso a gente chama de janela de contexto. Então, os doutores, a partir de agora, vão fazer o quê? Vão aproveitar isso. Como, Rodrigo? Explica melhor. Se eu consigo conversar do início até o fim, desse caso aqui, por exemplo, de um divórcio consensual, eu não vou deixar mais esse chat solto. E todos os documentos que estão anexados aqui ficarão salvos. Toda essa conversa vai ficar salva. Para quê? Para eu poder pedir para ele mais orientações e eu poder pedir para ele toda essa cadência que eu coloquei aqui em cima. Ele vai lembrar todo esse contexto que aqui que os doutores estão vendo ocorrer, ele vai se lembrar. Rodrigo, fiz aqui a, a nossa querida petição inicial. Mas aí, ó, agora eles querem que eu faça uma orientação para eles na guarda compartilhada. Crie a orientação para esse caso. Ele vai entender, porque ele gera o contexto em cima, e vai entender, ó, no presente caso, João, Silvia e Maria optaram pelo divórcio. Ele vai me dar aqui, a guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, devendo ser priorizada sempre que possível. E eu posso dar uma orientação para o meu cliente depois, e posso pedir outra e colocar aqui, e ele vai sempre se lembrando do que está em cima. E os doutores não perdem tempo no seu dia a dia. Para otimizar mais ainda, o que eu vou fazer? Eu vou dar um nome para esse chat e eu vou estar com ele aqui nas minhas mãos agora, com essa conversa. Então, vou colocar aqui divórcio. Divórcio. João. E o nome da companheira aqui, quem é? É João e Maria. Que Maria. Eu poderia colocar aqui consensual, o que for. A partir desse momento, se eu tivesse anexado aqui 10 arquivos, 15 arquivos, tivesse feito aqui as orientações, passado um relatório para o cliente, feito tudo isso, estaria tudo guardado. Terminei o meu horário de trabalho, arquivo o meu chat. Para na hora que eu precisar voltar aqui, eu tenha isso bem organizado. Então, o que eu quero dizer aqui para os doutores, e eu vejo muitos vídeos sobre isso, que todo mundo só fala de assistente, todo mundo só fala de prompt, todo mundo só fala do básico, do básico, do básico, e tentam vender isso como uma coisa extraordinária. Entender como se faz um prompt, doutores, é o começo. Entender como se usa um assistente é o segundo passo. Criar os seus próprios assistentes, terceiro passo. Nós automatizarmos o WhatsApp, automatizarmos planilha, automatizarmos o nosso operacional, é o passo lá em cima. Então, o que eu quero deixar aqui nesse vídeo é: comecem do básico. Escolham o IA, ChatGPT. ChatGPT funciona melhor com assistente? Tenham assistentes.
Agora o ChatGPT e com o ChatGPT 5, essa janela de contexto aqui vai para centenas de páginas, 500, 600. Porque ele vai ficar cada vez mais inteligente e a gente vai poder fazer. E os doutores podem ter quantos assistentes quiserem, quantos chats arquivados quiserem, e os doutores já vão poder otimizar esse dia a dia mais de pensar processo, de analisar caso, de propor para o cliente uma proposta, de fazer uma proposta de honorário muito mais rápido a um custo muito, mas muito pequeno. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu dou um desconto para os doutores do ChatGPT, que eu vou deixar também aqui abaixo. Legal? Entendi, Rodrigo, mas e como que eu retorno a esse chat depois? É muito simples. No ChatGPT dos doutores aí, os doutores vão ter o configurações e os chats arquivados. Quero voltar para aquela conversa com aquele meu assistente de confiança, que já tem os documentos do cliente, que já sabe do contexto. Eu venho no divórcio João e Maria, desarquivo e está tudo aqui. Para eu só continuar essa conversa e continuar produzindo de uma maneira muito mais rápida e assertiva. Legal, doutores? Espero ter sido claro nesse vídeo. Em 2025 eu vou trazer vídeos mais profundos aqui. Então, se o doutor gostou desse tipo de vídeo, deixa aqui abaixo um comentário dizendo: olha, Rodrigo, faz um assistente disso. Olha, Rodrigo, fala sobre isso, que eu vou trazer aqui de uma maneira muito simplificada e direta ao ponto. Agora, para os doutores que ficaram até o final, é lógico que eu tenho a surpresa aqui de como que os doutores vão poder acessar não só esse assistente, mas todo o meu banco de assistentes que eu criei e eu vou disponibilizar gratuitamente para os doutores que fizerem o meu treinamento gratuito. Os doutores vão poder ter o advogado trabalhista reclamante, o direito trabalhista reclamado, o compliance, o tributário empresa, um tributário pessoa física, plano de saúde, todos esses daqui, família, direito das sucessões, que seguem a mesma lógica, só que eles estão adaptados para cada área. Legal? Rodrigo, como que eu resgato? Simples. Os doutores vão vir nessa página que está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, e vão agendar um horário comigo para que eu possa orientar os doutores como utilizar não só os assistentes, mas como configurar o seu chat GPT, como utilizar aí, como ter o desconto na assinatura, como utilizar uma conta entre vários advogados e pagar bem pequenininho no ChatGPT Plus e muito, muito mais. Então, muito simples. Em menos de 1 hora e de graça, os doutores vão entender tudo que precisam saber sobre ChatGPT e automações. Serve para quem, Rodrigo? Advogados autônomos, sócios de escritório, advogado iniciante, advogado que já utiliza IA e acha que sabe usar. O que vocês vão ser capazes de fazer? Automatizar suas tarefas, criar suas próprias automações, criar os seus próprios ADV bots. No final dessa reunião, eu vou ensinar tudo em menos de 1 hora. Eu também gravo a reunião e dou a transcrição para os doutores estudar depois e dou para os doutores os ADV bots aí que estão nesse banco aqui de ADV bots aqui. Os doutores vão poder usar de uma maneira gratuita e sem nenhum compromisso. Legal? Doutores, eu acredito que esse vídeo foi bem produtivo, para a gente não se estender muito. Lembrando aqui, inscreva-se no canal, não deixe de participar do nosso aí, do meu treinamento gratuito aí, que eu tenho certeza que vai ajudar demais os doutores e os meus assistentes, que isso é uma coisa já comprovada. Tem bastante gente solicitando, então dá uma olhadinha aqui no calendário certinho para ver a melhor data aí para os doutores e vai ser um prazer eu ajudar o doutor e o seu time aí nessa jornada dentro do ChatGPT e das automações jurídicas da maneira correta. Eu deixo aqui um forte abraço, doutores, e a gente se vê no próximo vídeo.